uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu peço que aqueles que não forem palestrantes, convidados, desliguem o seu áudio, né? Podem até ficar com as suas câmeras ligadas, mas eu agradeço se desligarem o seu áudio em todo o tempo do nosso evento, deixando então só nossas convidadas então com seus áudios abertos e aquelas que serão mediadoras. Quero avisar a todos que nós estamos ao vivo, estamos transmitindo essa sala de Meet da Semana do Meio Ambiente, tanto pelo nosso canal do YouTube, do Grupo Bioenergia, como também pelo Facebook, né? Então, eu convido então a geóloga doutora Juliane Yang, que vai começar essa mediação e fazer as apresentações iniciais. Muito obrigada. Boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas a todas as palestrantes, as convidadas e oficineiras que atenderam ao nosso convite e estão conosco durante esse evento. Gostaria também de agradecer às graduandas Ingrid Augusto Caneca, Mariana Sodré Castrilon, Natiele Kluber Trindade. Agradeço também à coordenadora do Grupo Bioenergia, Cristine Machado Schwank, grupo ao qual eu também faço parte. Também a toda a equipe executora do projeto Mulheres nas Engenharias, que contribuíram se empenhando para a realização deste evento. Quero dar as boas-vindas às nossas convidadas desta tarde, a engenheira Nancy Cristina Josine Walter e a engenheira Nancy Benigno Giuni, e a todos os nossos participantes aqui no Meet, no Facebook e no YouTube. Nosso evento, Semana do Meio Ambiente, Restauração de Ecossistemas na Região da Campanha, é uma das muitas iniciativas da década de restauração dos ecossistemas, a qual foi declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no período de 2021 a 2030. Esse período de 10 anos é uma oportunidade única para a criação de empregos, segurança alimentar, enfrentamento da mudança do clima, conservação da biodiversidade e fornecimento de água. A década da restauração dos ecossistemas é, portanto, um apelo para a proteção e revitalização dos ecossistemas em todo o mundo, trazendo benefício às pessoas e à natureza. O movimento, liderado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, envolve tanto articulação política quanto milhares de iniciativas práticas para deter a degradação dos ecossistemas e aumentar a restauração, visando o atingimento das metas globais. Sendo assim, este evento contribui para atingirmos essas metas. Além disso, hoje, dia 23 de junho, comemoramos o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, criado pela Women's Engineering Society West, do Reino Unido. A data tem como objetivo fortalecer o espaço que as engenheiras vêm ganhando na profissão, antes majoritariamente ocupada por homens. Portanto, o dia de hoje dedicaremos às mulheres nas engenharias. A realização deste evento é do Grupo Bioenergia, Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Energia e Meio Ambiente, e do projeto Mulheres nas Engenharias da Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé e Campus Caçapava do Sul, com o apoio do CNPq, através do projeto Rede #Eu Menina Mulher na Educação, uma praxis na engenharia, tecnologia e inovação, coordenados pela professora doutora Cristine Machado Schwank e por mim, geóloga doutora Juliana Yang, com a participação das escolas do município de Bagé, Escola Municipal de Ensino Fundamental João Tiago do Patrocínio, Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças
Escola Estadual de Ensino Médio, Dr. Luiz Emércio Teixeira, Escola Municipal de Ensino Fundamental, Peri Coronel, e a Escola do Município de Caçapava do Sul, Escola Municipal de Ensino Fundamental, Patrício Dias Ferreira. Então, neste momento, damos início ao nosso evento Conversação, o mercado de trabalho para as mulheres engenheiras. Gostaria, então, de apresentar a engenheira Nancy Walker, graduada em Engenharia Ambiental pela UBRA Canoas, vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Esteio, revisão do Plano Diretor 2013 a 2017, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Esteio, do COMAN, 2012-2013 e gestão 2019-2020. Homenageada na Câmara de Vereadores de Esteio no Dia da Mulher. Recebeu o Prêmio Anual do Corpo de Bombeiros de Esteio, concedido em julho de 2003. Dentro do CREA-RS, foi inspetora-chefe da Inspetoria de Esteio, CREA, 2013 a 2014, representante da Zonal Sinos CREA-RS 2015, coordenadora das inspetorias CREA-RS 2016-2019, conselheira suplente na Câmara Especializada da Engenharia Civil 2020-2022, atualmente exerce a presidência do CREA Rio Grande do Sul, sendo a primeira mulher a exercer esta função aqui no nosso estado. Quero também agora apresentar a engenheira Nancy Benin Giuno, engenheira civil pela URGS, especialista em planejamento regional e avaliação de impacto ambiental, mestre em planejamento urbano e regional pela URGS. Atuou como engenheira na Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, Metroplan, de 1975 a 2012, exercendo o cargo de diretora de gestão territorial no período 1999 a 2002, desenvolvendo estudos, planos, termos de referência, diretrizes e projetos nas áreas de gestão metropolitana e regional, planejamento do uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, desenvolvimento municipal, infraestrutura e serviços urbanos, saneamento ambiental e gestão de recursos hídricos. Exerceu o cargo de presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba na gestão 2003 a 2005, de diretora do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, DRH-SEMA, no período de 2011 a 2012, e de presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio Grande do Sul, ABS-RS, gestão 2009-2011 e gestão 2011-2013. Consultora nas áreas de saneamento ambiental e planejamento urbano e regional, recebeu o título de cidadã emérita de Porto Alegre em 2011. Também recebeu Laurea de Engenheira do Ano em 2013 pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul na categoria Área Pública. Diretora de Apoio e Qualificação Profissional do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, CENGRS, na gestão 2014-2017, 2017-2020 e 2020-2023. É também coordenadora do Grupo Mulheres na Engenharia do CENGRS. Tendo apresentado nossas convidadas, de pronto passo para a nossa conversa. Gostaria, então, de perguntar às nossas convidadas qual a importância da representatividade feminina na engenharia e como acha que a mulher é vista no mercado de trabalho predominantemente masculino. Inicialmente, eu passo a palavra, então, para a presidente do CREA, a engenheira Nancy Walker. Uma boa tarde a todas. É um prazer estar dividindo aqui como convidada. Agora temos em duplicidade duas Nancy, isso não é comum, mas já nos conhecemos há bastante tempo, bem antes da minha graduação. Então eu agradeço aqui o convite.
Saúdo aqui também de modo especial, conheço também o reitor, o engenheiro Robert Laine Ribeiro Jorge, também saúdo o vice-reitor, o Marcos Vinícius, e também as nossas colegas aqui que gentilmente estão promovendo, organizando e fizeram contato conosco aqui diretamente ao CREA, a professora doutora engenheira Cristine Machado Schwenk, e também a que fez a nossa apresentação aqui do nosso breve currículo, a geóloga doutora Juliana Young. E também a todas que nos acompanham aqui, todas as colegas, e de modo especial hoje a todas as engenheiras, que se comemora, né, hoje o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. Temos também o nosso dia em março, assim como temos cada uma de nós nas suas formações aqui dentro dos mais de 220 títulos que temos no nosso sistema, também temos cada um o seu dia. Mas hoje, de um modo especial, é o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. E respondendo rapidamente aqui a primeira pergunta da professora doutora Juliana a respeito da questão do mercado de trabalho, eu acho que a questão da engenharia, todas nós sabemos que a engenharia ainda é predominantemente masculino, é um ambiente masculino. Nós temos aqui no nosso conselho, e assim falo para as nossas futuras colegas, né? Nós temos aqui aproximadamente 76 mil profissionais registrados no nosso conselho. E destes, apenas 18% são mulheres. Devem estar perguntando qual a modalidade em que temos mais mulheres. É a engenharia civil, proporcionalmente. Depois, a agronomia. Fazendo aqui uma ressalva que nas duas áreas, né, a agronomia é uma modalidade e a engenharia civil faz parte da modalidade das engenharias, e na engenharia civil há vários outros títulos, como o meu, que eu sou da primeira turma de engenheiros ambientais do Rio Grande do Sul. Assim como temos também a engenharia hídrica, temos a engenharia cartográfica, são títulos que também fazem parte da modalidade da engenharia civil. E assim temos também a área da agronomia, que neste número aqui está também o pessoal da engenharia florestal, que me acompanha aqui, a nossa colega aqui faz parte, ela é funcionária aqui do CREA, é uma excelente funcionária, a engenheira florestal, a Roberta Klafk, que depois, gentilmente, ela vai continuar aqui dando continuidade na representatividade aqui do CREA, porque eu não esperava que nesse dia 23 de junho eu estivesse enfrentando efeitos adversos da vacina da AstraZeneca, então estou aqui como as mulheres bravamente aqui no início, isso mesmo, a gente não desiste, então eu estou aqui respondendo essa primeira pergunta, mas vou depois passar aqui para a Roberta, que logo eu também tenho que me recolher, porque se o meu médico, ainda bem que ele não está nos assistindo, porque senão eu já levaria um puxão de orelha, mas é um prazer, e eu até agora não neguei nenhum convite, de todos os convites que eu recebi, desde que assumi a presidência, em 1º de janeiro. Então, é sempre uma honra falar, principalmente com as universidades. A questão, voltando então ao foco da pergunta, do mercado de trabalho, todas nós enfrentamos alguns desafios ao longo da nossa formação, algumas mais do que outras, né? Nós temos, por exemplo, as colegas que escolhem algumas engenharias que elas ainda têm um viés talvez um pouco mais masculino, que é o caso da engenharia mecânica, o caso da engenharia elétrica, que são as duas engenharias que nós temos aqui um número bem maior de engenheiros do que engenheiras, né? Eu vejo também que é um pouco do perfil, talvez, do mercado de trabalho, que ainda, nos dias de hoje, a gente ainda nos deparamos com editais ou oferta de vagas em que digam ali que precisa ser engenheiros e não engenheiras. Então isso eu acho que é uma coisa que nós temos que combater aqui, a minha xará, eu acho que fortemente depois vai falar a respeito disso, né, que nós temos que combater, que as mulheres, nós temos que demonstrar que as mulheres têm sim capacidade. E eu sempre digo, nós não queremos mandar ou dominar, isso dá muito trabalho. Todos os colegas que dizem, agora as mulheres chegaram à presidência, as mulheres agora estão cada vez mandando mais. Eu digo, não, nós não queremos mandar dá trabalho. Nós queremos construir, colaborar e a gente trabalhar ali sempre uns ao lado dos outros, né? Eu acho que é por aí.
Mas a questão do mercado de trabalho, a gente tem que, o CREA, enquanto órgão, enquanto entidade de fiscalização do exercício profissional, nós precisamos nos aproximar mais tanto das universidades, na questão dos currículos, eu sei que depois a Roberta pode falar mais disso, mas nós precisamos ter uma afinidade maior para que depois a gente não tenha os egressos das universidades em que venham pedir alguma atribuição profissional, revisão de atribuição profissional, e o conselho, como é de sua competência, ele não pode conceder, e isso vai afetar diretamente o mercado de trabalho. Então, eu penso que nós precisamos conversar mais a respeito do que a escola está formando, né? Às vezes falta algum complemento de carga horária em que aquele nosso futuro profissional e o acadêmico, ele entenda que ele possa exercer aquela atividade profissional. E ele pode ser impedido por conta das diretrizes não completarem os requisitos para que eles possam atuar, e isso vai afetar diretamente o mercado de trabalho. Então, eu acho que esse é o principal, é a aproximação que nós temos que fazer. Estou aqui desde janeiro buscando essa aproximação com os órgãos públicos, e também é uma tarefa aqui de buscar com as universidades, né? Então, por isso que eu sempre aceito os convites, que é uma oportunidade que a gente não pode perder. É uma oportunidade que depois eu quero, com muita satisfação, aqui não só participar na colação Degrau. Nós estamos aqui organizando o CREA Júnior, que é para essa gurizada que hoje está aí na Unipampa, para que ainda conheça, enquanto estão na universidade, se aproximem do CREA, que não tenham contato com o CREA só na colação de grau. Eu só ouvi falar do meu conselho, em que eu vou precisar me registrar para exercer a minha atividade profissional, a minha profissão, eu só tive contato na colação de grau. É isso que nós temos que mudar, mas o CREA tem que buscar essa aproximação. O CREA tem, por isso que eu abraço essas oportunidades de conversar com vocês, e hoje, nesse dia especial para nós, todas engenheiras, eu não perco essas oportunidades, mesmo aqui com um pouquinho hoje mais de esforço que o normal, mas para mim é um grande prazer, e se vocês me derem licença, eu vou ouvir aqui e prestigiar a minha xará, aqui a Nancy, e depois eu vou passar então o bastão para a Roberta, que é uma jovem engenheira aqui, mas ela domina muito o assunto, eu vou estar muito bem representada, e vocês também vão estar em boas mãos, e depois então fico devendo um complemento, me cobrem de qualquer outra participação, que eu esteja 100%, eu posso participar em outro evento com vocês. Eu agradeço novamente o convite, fico aqui até o fim da fala da Nancy, e depois a Roberta me substitui aqui até o final. Agradeço de coração, parabéns a todas pelo nosso dia e por todos os dias do ano também. Muito obrigada, Nancy, e desejamos melhoras. Também fiz a AstraZeneca semana passada, fiquei uma semana muito mal, então desejo que melhore logo. E agradecemos muito o teu esforço aí para prestigiar o nosso evento. Muito obrigada mesmo. Eu vou, então, agora passar para a engenheira Nancy Juno para dizer qual a sua opinião, então, sobre a nossa pergunta. E aí, após a fala da Nancy, eu apresento, então, a engenheira Roberta. Desculpe, estava quietinha ouvindo aqui a minha colega. Bem, recomeçando, boa tarde. É também uma satisfação estar participando desse bate-papo. Agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada, e a oportunidade de rever, eu posso dizer, a minha amiga Juliana, que eu tivemos oportunidade de compartilhar de momentos de trabalho bastante interessantes, onde pouco se falava ainda na questão ambiental. Também parabenizo pela escolha. São duas, às vezes chamam de Nancy, somos duas, de gerações diferentes. Isso também eu acho que pode enriquecer aqui a nossa conversa, né? Que temos um olhar assim de algumas décadas atrás, e agora toda essa vontade e esse novo momento de quem é mais jovem.
Então, muito gratificada realmente de estar aqui. O que a gente pode dizer? Vou repetir um pouco o que foi dito, mas acho fundamental. A carreira de engenharia no Brasil, ela surgiu, ela é uma carreira militar, então, tipicamente masculina, né? E por muitos e muitos anos, ela se manteve como uma profissão masculina e foi quase que se perpetuando. Ainda bem que a gente conseguiu romper, né, esse ciclo, porque ficava assim, uma identidade como se engenharia igual raciocínio lógico, raciocínio matemático, cabeça de homem dá para isso, cabeça de mulher não dá. Força física, no início, mais voltado à questão de obras, hoje a engenharia é muito mais do que isso, mas assim, força física, quem tem força física é o homem, não é a mulher. Então, eu acho que essas coisas foram colocando barreiras que, inclusive, nas famílias, tá? Uma filha dizer que ia fazer engenharia, ela era olhada de forma meio esquisita. O que tu vai querer fazer em engenharia? Né? Tem outras carreiras para a mulher, não para as mulheres. E também a questão da maneira como os colegas nos viam. Acredito que hoje, apesar de a gente sabe que ainda existe muita dificuldade, tá? Para o quê? Para ter igualdade salarial, adquirir e conquistar cargos de chefia, de dirigente, de presidente, como, né, a Nancy que está exercendo o CREA, era muito difícil, era como uma concorrência árdua, né? E sempre com um olhar assim, o que ela quer fazer aqui no meio? Né? Eu vou voltar lá para a minha década de 70, né? Entrei em 71, né? Eu tinha aula com 100 homens nos auditórios da URGS. Tá? E era assim, parecia, as mulheres que vêm fazer engenharia ou são muito feias e querem arrumar um marido aqui, ou sei lá o que estão fazendo. Então, assim, foram momentos difíceis. Ao mesmo tempo, naquele período, eu e as minhas colegas da época, que eram pouquíssimas, tiveram uma vantagem em relação ao hoje no mercado de trabalho, porque a engenharia estava em alta. Então, assim, era certo que se saía da universidade e se tinha condição de encontrar trabalhos. Todas nós, na época, mulheres, que era, vamos dizer, em 100 eram 5, né? Se saíram bem porque estava muito aquecido o mercado de trabalho. Então, isso é outra coisa que a gente vê na engenharia. Ela tem ondas, né? Ela tem momentos onde se é chamado quando tu tem investimentos públicos, investimento em infraestrutura, pesquisa, né, uma série, né, o ensino sendo dado o devido valor, tudo isso faz com que o mercado de trabalho se aqueça. Né? E tem outros períodos que vai lá para baixo, né? Ficam estagnados, infelizmente, muitas vezes se vê colegas, né, exercendo outro tipo de trabalho, apesar de ter sido preparados para exercer. Isso se dá no campo masculino e no campo feminino, mas com maior dificuldade justamente para as mulheres, né, por conta dessa visão, eu diria assim, distorcida, que não se pode confundir que o nosso trabalho é uma força física, né? Nós não estamos ali competindo com força física e que a gente não tem a capacidade de raciocinar, de desenvolver projetos, desenvolver pesquisas, inovação, né? E a gente, então, tem acompanhado, né, para e passo esse avanço. Tá? Nesse sentido, o SENGE tem dentro do seu planejamento estratégico um olhar especial para as mulheres, tanto que nós criamos o grupo Mulheres na Engenharia, fizemos já algumas rodas de conversa, vamos fazer outras, e identificamos quais são os maiores entraves. Tá? Eu não sei se eu vou seguir falando agora, Juliana, tem tanta coisa para falar, mas, enfim, a gente elencou algumas ações que estão na nossa mão, na mão das mulheres, para se fazerem
reconhecidas e valorizadas, né? Se tu quiseres complementar, pode complementar. A gente está contando assim, uns 15 minutinhos de fala para cada uma. Mas... Ótimo. Então, com certeza. O que a gente observa que nos trouxeram, tá? E aí, porque eu digo assim, das diferentes gerações, tá? Ainda persiste as questões de assédio, né? Assédio moral e assédio sexual. Tá? Então, nós temos que vencer essas barreiras. A questão do papel múltiplo que as mulheres exercem. Tá? Ainda, hoje, felizmente, tá? Os homens e os pais estão participando mais da vida familiar, mas ainda é a mulher que fica com a carga maior em relação aos filhos. Então, o SENJE também, nas negociações coletivas, sempre cuida da questão da licença maternidade, da licença para cuidar de familiares doentes, né? Daqui a pouco os pais da gente requerem um cuidado, essas coisas assim, um filho. Então, isso aí tem sido um entrave no mercado de trabalho. Por quê? O empregador muitas vezes, daqui a pouco ela vai ficar grávida, vai ter a licença maternidade, um filho vai adoecer, não sei o quê. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, que a qualidade do nosso trabalho, ela supera isso. Nós podemos contribuir de tal maneira que ter licença maternidade e outras questões não vão implicar no que a gente está construindo, seja enquanto profissional liberal, enquanto funcionária pública ou enquanto trabalhando numa empresa privada. Então, a gente tem observado isso, e com a pandemia agora, isso ficou mais ainda pesado, diria assim, né? E a gente percebeu, conversando com engenheiras, tá? Essa dificuldade, muitas com um trabalho home office, que acabaram não só cuidando das questões dos filhos nas escolas, a questão de comida, a questão da casa, tá? Mas, como se diz, a gente consegue fazer de tudo um pouco, né? Não se desiste. Estão aqui com quem está com sintomas ainda da vacina. Eu acho que essa garra é uma característica assim, das mulheres, inclusive existem livros sobre isso, né? As mulheres são de Vênus, homens de Marte, mulheres polvo, homens cobra, polvo no sentido que a gente dá conta de muitas coisas simultaneamente. Mas quem tem que demonstrar isso somos nós mesmas, né? Nós não podemos nos intimidar por isso. Tá? E então, nesse grupo, a gente tem discutido o que a gente pode fazer. Tá? A gente pode, primeiro, que nem vocês aqui estão fazendo, promover lives, debates entre mulheres, trazer também as engenheiras para mostrar os seus trabalhos. Tá? Em todas as áreas, tá? Como foi aqui dito, a engenharia mecânica, onde tem, de repente, menos mulheres, mas tem mulheres brilhantes engenheiras mecânicas. As engenheiras, agora, da engenharia elétrica, estão fazendo muito curso. A gente, inclusive, nos nossos cursos, estão aumentando o número de engenheiras fazendo cursos. Né? E, enfim... em todas as áreas, e quando a gente traz isso e mostra, né, o que foi efetivamente desenvolvido, pesquisa desenvolvida, uma obra, e agora é outra questão assim, nesse momento, os médicos, sem dúvida, né, a gente diz que a equipe de frente dentro da médicos, enfermeiros, mas quem é que constrói respiradores? Quem é que faz pesquisa? Quem é que garante que tenha energia elétrica nos hospitais, que tenha água, que tenha aquecimento, que tenha os aparelhos de tomografia, né? É a engenharia. E é isso que a gente tem que cada vez mais mostrar o vínculo e a importância que temos para a população. A nossa profissão tem, porque ela é sempre vista, principalmente quando acontece um acidente, um desastre, né?
Então, aqui a gente está na semana também a questão do meio ambiente. O que aparece quando tem um desastre, tem tantos, e quando se fala em prevenção, a prevenção fica para depois. E não precisaria ter acontecido, né? Tanta gravidade, tanto impacto negativo se nós tivéssemos prevenido. Bom, eu poderia continuar falando aqui, porque é um assunto que eu me apaixono, né? Eu acho que isso também é uma outra coisa que ao longo da carreira da gente, né? A gente tem que estar se reinventando e se reapaixonando pelo que faz. Eu acho que é isso que nos move, é isso que permite. Eu estou aposentada, mas não consigo me ver. Uma coisa é estar aposentada, porque trabalhei 40 anos no lugar, a outra é estar inativa, né? E a gente tem tanto para fazer, né? Seja continuar o seu trabalho, seja fazer trabalho voluntário, e na engenharia nós temos muito a oferecer. Então, nesse sentido, a gente, dentro desse grupo de mulheres na engenharia, somado ao Senge Solidário, que é um outro projeto, a gente quer desenvolver alguns trabalhos em comunidade, onde a gente levaria o olhar, né? O olhar de todas as engenharias, da geologia, sobre a estabilidade das construções, sobre a questão da drenagem, sobre resíduos sólidos, né? Como, enfim, uma horta solidária, enfim, tanta coisa que o olhar da engenharia pode contribuir. E nós queremos ser, vamos dizer, precursoras, chamando os nossos colegas homens. Como disse a presidente aqui do CREA, né? Nós não precisamos fazer as coisas sozinhas ou mandar ou não, mas nós podemos ser protagonistas em algumas coisas, né? E convocar os nossos colegas para trabalharmos juntos, né? Para cada vez desaparecer essa questão de concorrência que não tem sentido, e sim de compartilhamento, né? E de trabalho conjunto. Então, basicamente isso. E depois, se tiver oportunidade, tem outras questões aqui, mas parece que a Juliana tem mais perguntas, né, Juliana? Obrigada, Nancy. Muito obrigada. Eu vou passar para... vou apresentar, então, a engenheira Roberta Caff, que não sei se pronunciei corretamente. Engenheira Roberta Caff, engenheira florestal da UFSM, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UBRA, mestrado em Planejamento Ambiental na Unicinos, funcionária do CREA desde setembro de 2017, após admissão em concurso público como analista de processos. Atualmente ocupa a função de chefe de núcleo de normatização e apoio às câmaras especializadas, assessora técnica nacional da Coordenadoria Nacional de Câmaras de Engenharia Florestal, junto ao CONFEA 2016 a 2020. Eu agora passo, então, a palavra para a nossa colega de projeto, a Bruna, que vai conduzir a próxima pergunta. Boa tarde. Agradeço a engenheira Nancy, que já se ausentou, está gripada, né? A Nancy Gilgno, que tão agradavelmente aceitou o nosso convite, e a Roberta, que de última hora veio nos ajudar, né, a brilhantar nossa tarde hoje para a gente conversar. E eu, então, queria saber com vocês pode ser primeiro para a Roberta, que ainda não nos respondeu. Quais as perspectivas da atuação das mulheres na área de engenharia? Boa tarde a todos. Eu agradeço a Nancy, a presidente aqui do CREA, pela confiança, né? E pelo menos há um motivo bom, né, que é a vacina, mas que ela melhore logo. Só complementando, é Klafke, mas está tudo bem, tudo certo. O sobrenome não é fácil mesmo. E eu ingressei no CREA em 2007, não em 2017. Então já estou há 14 anos aqui. Em relação às perspectivas, primeiro, que difícil falar depois das duas Nancys, né? Que eu acho que abrilhantaram a fala e que realmente trazem toda
todo conhecimento sobre. Também é um assunto, assim como a Nancy Giorno, né? A mim é um assunto que me apaixona também, a questão da mulher na engenharia e tentar trazer mais mulheres para a engenharia. Não só trazer, mas também manter essas profissionais que já se formaram, porque não é fácil, e todas nós aqui que já somos engenheiras e já temos uma bagagem de qualquer... A gente sabe que não é fácil. Principalmente no começo, a gente sabe o quanto é difícil, né? Eu formei em 2005 e fiquei... e pensei, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco então, da minha trajetória para depois falar das perspectivas que eu vejo. O que eu vou fazer? Vou me formar e realmente, assim, a visão que tinha era pesquisa. Eu não queria, na época, respeito, mas eu não queria seguir carreira acadêmica. Eu queria fazer alguma coisa. Então, pensei, vou fazer concurso, vou estudar para concurso, mas também vou me capacitar. Vou fazer pós-graduação, que gera mais atribuições, no caso da Engenharia de Segurança do Trabalho, e vou fazer um mestrado para me capacitar, para me qualificar. Eu acho que isso é uma palavra-chave e a grande diferença. Não precisaria ser, na verdade, mas o que faz a grande diferença é essa visão holística que eu acho que a mulher tem e essa busca por nós nos capacitarmos, eu acho. Acho que é importante a gente nunca deixar de aprender, sempre buscar conhecimento. Isso para o mercado de trabalho, independente da área que tu fores atuar, é uma coisa muito importante. Tu não quer dizer que tu vai fazer uma especialização ou um mestrado para ser professora, para seguir carreira acadêmica. Não precisa. Tu pode fazer para seguir a carreira fazendo um concurso público, ou então para ir no mercado, abrir o teu escritório, mas a qualificação, ela faz a diferença. E nós temos que nos diferenciar, sim. Eu acho que nós temos que, nós, engenheiras e engenheiros, a gente tem que ser complementares, né? Nós temos que ser parceiros. Mas ainda assim, existe, isso é uma coisa, é ruim de falar, mas ainda existe, tá? Eu acho que cada vez menos, mas as pessoas olham. Um homem e uma mulher com o mesmo currículo, a tendência sempre, infelizmente, eu acho que ainda a tendência é optar pelo engenheiro, né? Pelo profissional homem, ainda. Mas eu acho que isso está mudando. Então, o que eu sempre pensei? Eu vou me qualificar para não ter essa diferenciação, para que a diferenciação ela ocorra pela capacitação, não pelo gênero, né? Que eu acho que é isso que nós temos que buscar. A gente tem que ver essa diferença, mas também para nos impulsionar a buscarmos novos caminhos, né? Então, em relação às perspectivas, eu acho que, assim, o fato de nós sermos já muitas, e algumas modalidades de engenharia, nós estarmos praticamente 50% do mesmo de quantidade quanto homens, eu acho que a perspectiva ela vem a ser favorecida nesse sentido, porque não é mais, olha lá, uma engenheira. Não, é mais uma engenheira. Então, o número, ele faz essa diferença. Eu acho que ele é importante também nós incentivarmos mais engenheiras. E, assim, o mercado de trabalho na engenharia, de modo geral, algumas modalidades o mercado está mais oportuno, outras um pouco mais complexo, mas, de modo geral, ele tem se diferenciado. O que é ter se diferenciado? Não existem mais tantos empregos prontos, aqueles ditos, né? Que é uma vaga em concurso. Quanto tempo faz que não abriu concurso público, né? Eu acredito que, assim, pouquíssimos. A gente tem acompanhado, até para acompanhar editais, cada vez menos concursos públicos. Além disso, vagas de empregos de empresas multinacionais não tem mais tanto. Mas isso não quer dizer que o mercado tenha diminuído. Não, ele, em diversas modalidades, até em diversas áreas da engenharia, e a grande maioria, ele tem aquecido. Então, por que não tem mais tantos empregos prontos? Porque eu acho que uma nova visão é a questão de empreender. Né? É de tu abrir tua própria empresa, de ter essa visão mais empreendedora. Que eu acho assim, por exemplo, lá em Santa Maria, sou egressa lá da Federal de Santa Maria,
Eu via que até o Centro de Tecnologia, como eu sou engenheira florestal, eu era do Centro de Ciências Rurais. Nós não tínhamos cadeiras de empreendedorismo. E eu lembro que o Centro de Tecnologia tinha, né? Eu acho que até hoje talvez isso tenha mudado, porque é importante tu ter essa visão de que tu pode empreender e que é um grande mercado. Eu vejo em outras áreas profissionais, por exemplo, a odontologia, né? A maioria dos profissionais dentistas, eles se formam, eles sabem que eles vão ter que abrir um consultório, né? Então, eles acabam tendo essa visão. Nós, ao longo do curso, isso não tem mudado tanto, pelo que eu vejo. Nós não temos essa visão de ter, nós vamos formar, eu vou abrir uma empresa. Muitos poucos têm essa visão, né? A gente tem essa visão, eu vou me formar e eu vou trabalhar no emprego que já existe, né? Então, eu vejo essa uma perspectiva que tem criado cada vez mais forma, que é a questão do empreender, independente de gênero, tá? Essa é uma área que eu acho que é uma perspectiva de um bom mercado de trabalho e é que eu acho que os cursos e os egressos, eles têm que focar mais nessa área de empreender, abrir suas empresas e focar e procurar área que dê demanda, assim, ou uma área que goste e focar naquilo. Eu entendo que essa é uma das perspectivas futuras e atuais já. Então, vou dar continuidade aqui. Isso, por favor. A partir até do que a Roberta colocou. Tá? Realmente, né, houve uma grande mudança, né? Está requerendo que a gente tenha esse olhar empreendedor. Né? Como eu disse, teve um momento que era praticamente pleno emprego para quem se formasse em engenharia. Certo? Ou concurso público, ou em grandes empresas que já existiam, enfim. Hoje, a situação está muito diferente, até por conta da reforma trabalhista também, né? E pela velocidade com que as coisas acontecem, né? A questão da tecnologia, da inovação, e aí, nesse sentido, tem que obrigatoriamente, isso não é a universidade, né? A universidade dá o conhecimento necessário, mas tem que agregar outros olhares. Nós estamos agora, neste momento, eu estaria numa reunião do sindicato sobre o programa Engenheiro Empreendedor. Tá? Foi lançado recentemente, eu convido todos a conhecerem, todas, e todos, que eu estou vendo que tem vários colegas nossos aqui, a conhecerem. A gente abrimos agora consultorias em parceria com o Sebrae para engenheiros que querem empreender, engenheiros empreendedores, né? Estamos também aberto como é que eu vou dizer assim, um número X de horas, tá? Gratuito, que está aberto, tá? Justamente também no sentido de incentivar e ter essa visão mais ampla. A questão da qualificação profissional é outro dos nossos alicerces. Mais do que nunca é necessária educação continuada. Tá? A gente tem os cursos de pós-graduação, né? Temos mestrado, temos doutorado, e também temos cursos de curta duração, cursos livres, como a gente chama, porque assim, a legislação está sempre mudando. Né? Normas também, tecnologias, metodologias, demandas por novas visões, novos tipos de trabalho. Então, estar permanentemente se qualificando, com certeza faz um diferencial bastante grande. Tá? Também vou aproveitar, convidar que vocês conheçam o portal Qualificação do sindicato, que a gente oferece cursos, e temos parcerias, e queremos ter parceria com a Unipampa também, de cursos em conjunto, com até a visão regional que cada um tem. Além disso, temos o Núcleo Jovem Engenheiro,
E é interessante que muitas engenheiras jovens estão procurando o núcleo, que é realmente para quê? Para incorporar o pessoal de final de curso e os recém-formados. Então, está à disposição também esse núcleo. Então, assim, na verdade, a gente vai fechando, né? É um conjunto de ações, tá? É o grupo das mulheres que conversa com o Senge Solidário, com o engenheiro empreendedor, né? Com o núcleo jovem engenheiro, no sentido de construir juntos, tá? Cada grupo tem a sua visão, mas sempre agregando, né? Que é outra coisa nossa de hoje, é a interação, é a coparticipação, né? É mais do que transversal já a coisa, né? É criar em conjunto, criar, desenvolver em conjunto. Então, por aí, e aí vem a nossa característica e a característica feminina, né? De repente conseguir ir dando conta de todas essas possibilidades que se apresentam. Com relação ao mercado de trabalho, também reforçando o que a Roberta diz, né? Quanto maior o número, não é uma ou outra só engenheira, já temos um grupo de engenheiras, e melhor ainda se elas estiverem com objetivos comuns, né? Entre nós temos que ter alguns objetivos comuns, e é isso que vai nos dar força a galgar, né? Novas conquistas, novos locais, novas oportunidades. Então, eu vejo com boa perspectiva, e se a gente observar, a cada ano tem um degrauzinho, né? Um pouquinho mais. Isso também que a Roberta falou, na hora de ver 2 currículos, esses tempos na nossa roda de conversa, nós tínhamos uma engenheira brilhante, realmente brilhante, negra, que foi participar de uma reunião, e quando ela entrou, alguém disse, não é hora de fazer limpeza aqui. Então, nós temos que ter, nós mulheres, né, temos que fortalecer todas nós, porque ainda é um preconceito. O outro, tira o salto alto e coloca as botas. Né? Então, essas coisas, assim, nós temos que demonstrar sem briga, não tem porquê, né? Sem qualquer tipo de violência, mas demonstrar que nós temos convicção do nosso papel, que nós acreditamos na nossa capacidade. E é isso que vai nos fazer ser efetivamente reconhecidas. A professora Cristine agora vai conduzir a próxima pergunta. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença tanto dos representantes do CREA quanto do Senge, né? Ficamos felizes pelo atendimento desses 2 órgãos aí, conselhos e sindicato, ao nosso convite aí para a Semana do Meio Ambiente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Cristine, eu que estou à frente da organização deste evento. Este evento a gente organiza todos os anos. Porém, esse ano, quem teve a oportunidade de verificar a nossa programação, todas as nossas palestrantes, oficineiras, né, convidadas das rodas de conversa, são todas mulheres. Isso porque também estou à frente de um projeto, na verdade são 2 projetos, um com o apoio do CNPq e outro dentro da nossa universidade, que também é chamado Projeto de Mulheres nas Engenharias, enquanto o CNPq é uma rede, né? Então, foi o que nos levou, né, a partir, então, para esse incentivo, estimular mulheres, meninas, estudantes a estarem cursando engenharia, e aquelas que estão cursando engenharia não saírem, né? Continuarem até o final, que é também muito importante. E eu quero, antes de partir para a pergunta, só lembrando, eu vi o relato tanto da engenheira Roberta a respeito, né, seu tempo acadêmico ali de graduação. Interessante que eu vi também da Nancy e June,
que eu fiz mais ou menos entre a década de 80 e 90, mais pro lado de 90, mas iniciando ali entre 90 mais ou menos, e ali na minha engenharia, eu sou engenheira mecânica, só tinha 2 mulheres, sendo que somente quem se formou daquela turma fui eu. A outra, no meio do caminho, não se formou. Então, realmente é árduo. Hoje em dia nós notamos, eu pelo menos estou na academia, eu dou aula para as engenharias, a gente nota que agora é um número bem maior, mais expressivo de mulheres. Mas o grande problema, como a engenheira Nancy falou ali, do CEND, principalmente nesse tempo de pandemia, a carga que está sobre a mulher é muito maior. Porque não é só o estudo, aquelas que estudam, não é só o trabalho, a academia, toda a área de pesquisa também, mas também é a casa, é esposo, é filhos, né? Então, toda esta área ela tem que gerenciar. E aí tem que empreender, né? Exatamente. É muito interessante isso. E temos que nos reinventar. Por que eu estou fazendo esse relato? Porque eu estou aqui falando, mas eu também estou cuidando de toda a transmissão aqui desse evento, tanto pelo YouTube quanto pelo Face. Então eu estou aqui com 2 monitores, na verdade 3 monitores à parte, fora o meu, cuidando o Face, o YouTube e a própria transmissão aqui, para que nada dê errado, né? Mas a gente sabe que sempre vai ocorrer problemas técnicos, nós não somos aqueles profissionais da área, mas nós nos reinventamos, né, fazendo aquilo que muitos têm medo de fazer. E eu vejo que a mulher não tem este medo. Ela vai, segue e faz. Essa é a grande diferença. Não é como a engenheira Nancy do CREA, não é um jogo de força, né? Mas, na verdade, é um esforço para seguir adiante. Então, eu agradeço mais uma vez e vou lançar, então, a pergunta. Na opinião de cada uma de vocês, então começando pela engenheira Roberta, quais os desafios das mulheres engenheiras no mercado de trabalho e como está este mercado para os profissionais de engenharia, mulheres e também para os homens? Já falaram algumas coisas na área profissional, suas perspectivas, né? Mas quais esses desafios que nós temos hoje? Bom, os desafios eu acho que eles são... Eu não vejo mais tanta diferença. Não vejo tanta diferença mais entre os desafios da mulher engenheira, no caso. Acho que daí o desafio da mulher, né? Que é realmente se conciliar ainda. É esse dividir, de fato, conciliar as suas tarefas e ser multitarefas. A gente também não precisa ser Mulher Maravilha, né? A gente tem que ter essa consciência que a gente não precisa ser uma super mulher, né? Que eu acho que às vezes, quando entraram no mercado de trabalho, nossas avós, enfim, ficou ainda aquela carga, né? Eu até estava vendo outras palestras sobre isso, que ficou aquela carga. A mulher não passou a ser, porque antes, assim, tempos anteriores, né, a mulher tinha a visão pré-definida do que aquela visão era ser a pessoa que cuidava do lar, cuidava da família, cuidava de todas as tarefas, e o homem era aquele que buscava o sustento, né? A partir do momento de toda a revolução, enfim, que a mulher passou a ingressar de forma mais ampla no mercado de trabalho, ela permaneceu na carga de cuidar, né, de tudo, e ainda agregou esse estudar, esse ir para o mercado de trabalho, ir para a busca, né, do sustento também, mas ela não deixou. E eu acho que aos poucos a gente tem... E aí ela tinha que ser uma super mãe, ela tinha que ser a super cuidadora de toda a família, aquela pessoa que dá o suporte para toda a família, filho, pais, maridos, irmãos, e ainda tinha que ser aquela super estudiosa, aquela super profissional, e nós mesmos nos cobramos isso, né? A gente se cobra isso. A gente cobra em cuidar, meu Deus,
Tipo, eu tenho 3 irmãos homens, eu sou, só falar um pouco mais, eu sou a mais nova de 3 irmãos mais velhos. E aí eu sempre tinha aquela coisa de alguém estava doente, era eu que fazia o chá, era eu que cuidava. Por que não eles também, né? Mas eu achava que aquilo era o meu papel lá, enfim. E aí hoje eu vejo, e mesma coisa eu tenho uma filha, né, de 5 anos, então também estou vendo isso, pandemia e tal, e criança, e filha pequena, 3 no início da pandemia. E às vezes ela fala, mamãe, quero isso, mamãe, eu disse, mas chama o papai também, né? Então a gente tem que se dar conta, eu acho, que é muito a questão do papel da mulher, eu acho. A gente também se dá conta, é o que eu penso hoje, cara, vamos nos dar conta que a gente não precisa ser onipresente, ser a melhor em tudo, né? A gente tem que se respeitar, eu acho, também. Respeitar o nosso tempo, porque acaba que eu vi quantos de doença que acomete até mulheres, doenças psicossomáticas, porque é uma carga tão grande. E às vezes a gente pega essa carga e a gente diz, não, essa carga eu tenho que carregar. Gente, não precisa carregar, sabe? Acho que a gente também tem que ver esse olhar, eu acho que o valorizar a mulher também é não dizer, não, eu não sou super poderosa, eu sou uma pessoa que eu sou uma mãe, uma filha, uma profissional, e eu não preciso ser a melhor em tudo todo o tempo, né? Então eu acho que às vezes é importante se permitir, eu entendo assim também a mulher no mercado é se permitir a gente ser mais amável conosco mesmo, sabe? Nós sermos mais amáveis com a gente, com a nossa amiga, com a nossa mãe, com a outra, com a nossa colega, sabe? Não ser aquela que cobra, assim, tentar ser parceira, assim, eu acho que a gente tem que ter, e eu vejo isso ao longo do tempo, assim, eu vejo ao longo que a gente está fazendo isso, a gente está se abraçando no sentido de, sabe, vamos nos acolher também, acolher a nós mesmas e acolher as outras, né? E os outros também. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais coletivo, mais permissivo a nós também. Então, esse eu vejo, os desafios da mulher esse, é se permitir não ser a Mulher Maravilha todos os tempos, né? Que eu acho que tem toda essa cobrança da sociedade mesmo. Independente da engenharia, de sermos engenheiras ou não, mas é uma cobrança grande. E de engenheira, a gente tem essa coisa de provar que a gente também pode fazer cálculo. Eu também posso ser a melhor no cálculo, a melhor na área. Mas ok, tudo bem se não for a melhor, entende? Tudo bem se não tirar a melhor nota, tá ok, tá bom. Então eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais amável a nós mesmas, também, as outras, e a sociedade como um todo. Eu entendo que esse é um desafio que todas nós devemos ter, eu tenho, né? E até às vezes de deixar, eu vejo com a minha filha, eu penso, não, né? Não precisa se cobrar tanto, tudo, né? Tipo, você tá tão armado, precisa, entende? Então eu acho que é um desafio que eu vejo e que eu acho importante, a gente ver isso, sabe? Acho que é importante a gente se dar conta disso. Em relação ao mercado de trabalho de modo geral, eu acho que eu até já falei um pouco na outra fala, assim, e eu acho que é isso, é buscar, claro, não é só empreender, assim, mas é tu ver possibilidades, sabe? Outro dia eu até estava conversando com uma professora da Federal de Santa Maria também, e aí nós estávamos falando sobre a coisa que a gente vê ao longo da graduação, mas não é só na graduação, é na construção da nossa carreira, sabe? Que eu acho. Que a gente vê, assim, aquela coisa que a gente espera um pouco, e eu acho que a gente tem que tentar procurar oportunidades, assim como tudo, sabe? A gente tem que tentar ver oportunidades. E também ter um olhar a si próprio, eu acho, também. Por exemplo, identificar áreas que tu tem mais afinidade, que tu gosta de trabalhar e que tu identificar isso, ter esse, eu digo que é questão do sexto sentido mesmo, que nós mulheres até exercemos muito isso, é questão de perceber, ter um feeling sobre uma determinada área e tentar focar naquilo, né? Eu acho que é tentar ver mais oportunidades do que as que estão apenas na nossa frente, né? Porque eu acho que
essa é um desafio para toda a questão da engenharia, né? Em relação até que a engenheira Nancy falou antes do trabalhar, do estarmos trabalhar em equipe, eu acho que isso é um networking, né? A gente tem que fazer esse networking. Eu acho que é até o que nós estamos fazendo agora, que a gente está conversando e está conhecendo. Estou conhecendo a professora Juliana, a professora Cristine, a engenheira Nancy, nós estamos conhecendo, e daqui, então, começa uma outra conversa, entende? Eu acho que isso é importante. Aí até, puxando não para o lado mas essa questão das entidades até, dentro da nossa área, é participar de entidades ou de sindicatos, ou de entidades de classe, no caso tem associações de engenheiros civis, engenheiros florestais, engenheiros geólogos, é ter esse contato quando tu formar, tentar ter contato com outros profissionais, né? Porque eu acho que nos vê também como uma troca, essa colaboração, ter esse networking. Eu acho que é importante nós termos esse networking e essas são as áreas, assim, e também ter uma visão mais ampla. Daqui a pouco abrir uma vaga em outro estado, se tu tem disponibilidade para se mudar de estado, procurar essa vaga. Então, ter uma visão ampla, especialmente no início de carreira, né? Eu acho que é importante ter essa visão e tudo ver como possibilidade. Se não só possibilidade de trabalho, mas possibilidade de contato, de troca. Então, lanço a mesma pergunta para a engenheira Nancy, aí do SENGE, né, sobre os desafios das mulheres engenheiras no mercado de trabalho e como está este mercado para os profissionais de engenharia, mulheres e também homens. Bem, com relação aos desafios, eles começam por um olhar para nós mesmas, né? Porque existem os desafios externos, mas existem os nossos desafios, e eles começam exatamente por essa questão que vem de séculos, né, da mulher ser a responsável pelo lar, o homem trazia o dinheiro para dentro de casa, as mulheres acabaram indo para o mercado de trabalho na época, não por uma questão de consciência, de querer se realizar profissionalmente, mas por uma necessidade, porque os homens tinham morrido na guerra, não tinham voltado para casa, e as mulheres se viram obrigadas. Só que isso também foi uma descoberta de que nós, mulheres, somos capazes de também fazer outras coisas, né? E, de repente, de não ser dependentes financeiramente, porque... até hoje, uma dona de casa trabalha e trabalha muito. Sempre se diz era um trabalho não visto, um trabalho invisível. Ao mesmo tempo, no passado, nenhuma mulher iria, vamos dizer, se separar, porque ela dependia do rendimento do marido. O que aconteceu? Na medida que nós fomos para o mercado de trabalho, a gente não deixou de lado as outras tarefas. É bem como a Roberta diz, a gente carregou e carregou com culpa. Este que é o pior, nós carregamos com culpa. De repente, nós não somos tão boas donas de casa, não saímos, passamos o dia na rua, não tem a comida quentinha esperando o nosso companheiro chegar, os filhos, tudo isso. A gente é que chamou para a gente e nós também acabamos, muitas vezes, a gente não permite que os outros nos ajudem. Eu vou corroborar muito com o que a Roberta disse, porque esse é um desafio interno, né? A gente tem que saber pedir ajuda. Olha, eu estou cansada, vamos compartilhar aqui, né? Vamos dividir as tarefas que se tem, e eu não digo isso só com o seu par, mas entre os irmãos, quando é para cuidar de alguém doente, com os amigos, enfim, com tudo. Então, isso aí, eu acho que o primeiro desafio é esse, é um desafio interno, tá? E da gente acreditar na gente. E aí entra a questão do temer, de ter medo de fracassar, de ter medo de errar, né? Mas cada nova atividade que se faz, a gente está aprendendo. Então, é normal que não saia com perfeição a primeira vez. Os erros ajudam a gente a melhorar. Então, não desmoronar quando alguma coisa deu errada. Quando foi demitido,
Porque hoje ser demitido não é significado de ser incompetente. Não é, a gente sabe de enxugamento, né? Enxugamento de salários maiores, de não pagar o piso salarial para o engenheiro, substitui por alguém. Então, tudo isso nós não podemos. E aí entra, né, o que se diz assim, nós temos que ser protagonistas da nossa vida e protagonistas da nossa carreira. Né? E aí entra justamente também o olhar esse empreendedor. Né? O que é ser um empreendedor? Como é que eu posso me tornar um empreendedor? E aí, por empreendedor, tem uma gama enorme de possibilidades. Né? A nossa profissão, ela, seja em qualquer uma das áreas, vamos dizer, eu vou pegar na engenharia agronômica, tá? Ela tem N mais uma possibilidade. A mecânica não é só um ramo, dentro, né? Todas elas têm, todas, eu não vou aqui citar, né? Porque nem eu sou civil, todo mundo acha que eu construo. Não, a engenharia civil te permite trabalhar em muitas coisas. De repente, a mecânica é com motor, mas não é, entende? Então, assim, ó, isso aí é um mundo. E aí, quem é que tem que também estar olhando as necessidades de mercado? Aí eu chamo assim, as necessidades de mercado são as próprias necessidades que a sociedade tem, são diferentes. Quando eu comecei a trabalhar, eu fazia levantamento de rede telefônica. Vocês acreditam? Por onde passava a rede, eu mapeava a rede telefônica. Hoje, tu não tem mais telefone com fio, não tem mais, não existe mais. Hoje aqui, ó, no celular, eu usava régua T e régua de cálculo. Eu mandava carta para um chefe meu que estava trabalhando na Alemanha, mandando dado de nível do curso d'água, com as curvas em papel milimetrado. Eu estou dando esse exemplo porque hoje a velocidade ainda é maior, então, se de repente a pessoa começou numa carreira e ela não ficar atenta ao que está acontecendo ao seu redor, ela pode ficar estagnada. Eu tenho colegas que eram calculistas que eram supra-suma da engenharia civil, era ser calculista. Quando começaram a vir os programas, teve gente que ficou mal, não queria aderir àquilo, não, eu quero fazer como eu fazia. Não. Então tem que ter versatilidade, tem que, às vezes é difícil, mas é por onde a gente anda. Com relação especificamente ao mercado de trabalho, além de toda essa linha de inovação, tá? Nós temos hoje indispensavelmente a questão da sustentabilidade ambiental. E isso faz tudo mudar. Né? O olhar é diferente. Quando eu vou construir uma coisa, eu tenho que estar pensando se eu estou prejudicando ou não o meio ambiente. Quando eu for trabalhar com energia, eu quero saber se a minha energia é energia limpa. Né? Quando eu for colocar esgoto não tratado, eu tenho que estar pensando no curso d'água. E tudo é assim. Então, isso aí, na verdade, é um novo campo de atuação. Às vezes, no começo, um pouco duro de enfrentar, porque quem trabalha com a questão ambiental sempre parece que é um retrocesso. Não é querem parar com tudo, vão parar com o desenvolvimento. Não, pelo contrário. Isso cada vez está mais claro. E aí são novas oportunidades de trabalho. Além disso, nós temos uma demanda reprimida, gente, de infraestrutura básica. Tá? Nós temos todos esses problemas na linha de saneamento. Agora a gente está com uma crise de energia elétrica devido a uma crise hídrica. Nós temos problema de mobilidade urbana, de transporte coletivo, de ciclovias, das questões enfim, o aquecimento global, tudo é uma demanda de saúde, e engenharia tem tudo a ver com saúde, porque a qualidade de vida, né, isso aí é que vai levar a que uma população tenha mais saúde ou não. Tanto que a medicina original, o pai da medicina, como é que antes de ele chegar no paciente,
quem vinha pedir ajuda, ele ficava num topo, não sei se você sabe, no topo de uma montanha, observando da onde a pessoa vinha, para ver que de ambiente que ela vivia, se era um ambiente saudável, se tinha algum problema de transmissão, de doença de veiculação hídrica, de insalubridade, risco de escorregamento, área inundável. E aí ele já via a pessoa dentro do seu meio. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, assim, campo tem. Talvez faltem algumas decisões importantes de incentivar, de colocar recursos existem, só que eles têm que ser colocados no lugar certo, né, para que a gente volte a dar as condições mínimas, pelo menos, dos serviços básicos essenciais à população. Eu queria só trazer um dado, eu tenho a relação de vários países, tá? A Finlândia, tá, tem 54 engenheiros para 10 mil habitantes. A Coreia, 53. Aí vem a lista, eu peguei lá Portugal, 25 engenheiros para 10 mil habitantes. Sabe quanto o Brasil tem? 2,95. Tem campo ou não tem campo para a gente trabalhar? Tem. Agora, temos que abrir esse mercado, temos que... Primeira coisa, talvez, seja a gente se mostrar a importância do nosso trabalho. Que a sociedade faça um vínculo da importância dos trabalhos das ciências exatas, da tecnologia, para a sua vida. Porque aí eles vão conclamar por isso. Então, agradecemos aí tanto a engenheira Roberta como a engenheira Nancy. Aí eu passo a palavra, então, à geóloga Juliana, para dar continuidade, então. Gostaria de colocar aqui o agradecimento à Luana Xavier Porto, que colocou ali no chat uma experiência dela e que ela diz que com essas falas ela não se sente mais sozinha, então acho que bom, né? Era justamente esse o nosso objetivo, era a gente incentivar as alunas, as mulheres, as meninas que ainda estão no ensino fundamental, no ensino médio, para que sigam essas carreiras e que elas não se sintam sozinhas, que elas vejam que tem mais mulheres e que, como foi a fala da Nancy, que a gente tem que se unir, que a gente tem que se ajudar, tem, né, que se abraçar. Bom, eu quero então agradecer muito as nossas convidadas. Vou passar então a palavra para a Roberta fazer suas considerações finais e depois para a engenheira Nancy. Eu que agradeço o convite ao CREA, né, em nome da presidente Nancy Walter. Agradeço a ela também pela confiança, né, de ter me chamado. Espero que ela melhore logo. É por uma boa causa, né, a questão da vacina. Então, que bom que deu a vacina, mas que ruim que tenha... Enfim, ela vai ficar boa. E queria agradecer a vocês, parabenizá-las por essa iniciativa, né, que é, de fato, muito importante, para até colocar as estudantes, né, em contato e ver que elas, de fato, não estão sozinhas, né? Que todas as dificuldades que elas sentem, alguém já sentiu antes, né? E isso é comum. Mas o que é muito importante, e que eu acho que, assim, que é a regra, que é o conselho que eu dou e que é o que eu realmente falo, não desista, né? Tenha foco. Se você se inscreveu numa faculdade de engenharia, você seguiu a sua intuição ou em algum momento algo aconteceu e realmente era para você estar nessa faculdade. Então não desista, apesar das dificuldades, apesar das dificuldades que tu venha a viver ou vivenciar, ou mesmo que tu vislumbre alguma dificuldade, não desista. É importante isso. E tenha forças e tenha foco
e confie na tua intuição, né? Então, não desista mesmo. Até tem uma fala que eu tinha pego aqui, que é uma fala bem usada, mas que é importante, que é sempre atual. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, que é da Simone de Beauvoir, e que é muito atual, né? Então a gente tem que ter isso, que nada nos limite, que mesmo que as nossas inseguranças e que a gente às vezes se sinta sozinha, saiba que você não está, que todas nós passamos por isso em algum momento, e muitas irão passar ainda, mas faz parte, e você tem que ter o foco e a persistência. A área da engenharia é uma área gratificante, como a própria engenheira Nancy falou, e tem muitas oportunidades, né? Então, basta nós termos um olhar e identificar isso, porque nós temos como desenvolver um mercado e sermos diferenciais, sermos diferentes, sermos pessoas que tragam que a gente traga, contribua para a sociedade em geral. Então, essa é eu agradeço muito, parabenizo vocês, tá? E o que eu falo é realmente não desista. Vamos lá. Também gostaria de agradecer, foi uma tarde super agradável, onde nós nos reconhecemos entre nós, e o importante é que a gente está podendo levar essa mensagem, né, como foi ali manifestado, para outros, para que realmente, para outras, né, que continuem firmes, que não desistam. Vou pedir desculpa um pouquinho, eu deixei no silencioso, mas como que eu estou com meu pai no hospital, mas está tudo bem, vou continuar aqui. A outra coisa, assim, ó, engenheiras que inspiram, tá? Todas nós aqui, né, temos também esse papel de inspirar e motivar a carreira profissional, tá? De quem está iniciando, de quem nem iniciou. Então, isso é uma coisa que nós podemos fazer em conjunto, de repente, levar palestras em escolas, porque, assim, ó, às vezes a pessoa nem sabe para que lado vai, nem sabe o que é. Eu confesso, quando eu fui fazer engenharia, eu não sabia direito o que era engenharia. Eu sabia que eu gostava muito de matemática, muito. Eu também. E aí disse, vamos lá. E é um mundo que se abre. Então, se a gente conseguir, de repente, ir numa escola, tá lá as meninas, né? E diz, tu é engenheira, o que é isso? O que é ser engenheira? Os meus netos me perguntam também, né? Então, assim, quem sabe a gente começa também a fazer esse papel de inspirar, de ter convênio com empresas, né? Com as universidades, são nossas parceiras, tanto do CREA como do SENGE, indiscutivelmente, né? É quem efetivamente constrói, né, o saber e as condições de trabalho das pessoas. Então, é fundamental isso. E eu gostaria de hoje também trazer aqui uma homenagem, tá, a pioneiras. Tá? Eu estava lendo a história, convido vocês a lerem, da Edviges Maria Becker, que foi a primeira engenheira que se formou no Brasil em 1917, no Rio de Janeiro. Tá? Lá no Google a gente história, quer dizer, foi uma pioneira, nos abriu portas, vocês imaginam, 1917, tá? E a Enedina Marques, que foi a primeira engenheira negra no Brasil, formada em 1945 no Paraná, uma pessoa extremamente pobre. Imagina em 45 o que era uma mulher engenheira, né? Então, nós temos que agradecer a essas pioneiras, tá? Que abriram caminho para nós. E também trago aqui, eu também gosto muito de frase, não vou dizer na íntegra, tá? Porque eu não decorei perfeitamente, mas a ideia é uma frase do Eduardo Galeano que me motiva muito, que é sobre a utopia, né? Onde diz, o que é a utopia? Onde tá? Ela está lá, ela está no horizonte, eu caminho 2 passos, ela se afasta 2, caminho 2 passos, ela se afasta 4. Mas então o que é isso? A utopia é o que nos faz caminhar. Então, é continuar acreditando, é a gente ter os valores, os nossos valores, a solidariedade, né? E acreditar que nós estamos aqui para contribuir
contribuir com a sociedade e nos realizarmos como mulheres, como pessoas. Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos. Muitíssimo obrigada a todas. Roberta Klafik, engenheira Nancy Giuno, a engenheira Nancy Walter, pena que não pôde acompanhar até o fim, estimamos que ela melhore. Então, nós agradecemos muito a fala de vocês e gostaria também de deixar um recado que a presença para a certificação é por turno e que o link estará disponível no final da tarde. Agora, às 16 horas, nós teremos outra atividade ainda da Semana de Meio Ambiente, que será a roda de conversa Matemática nas Engenharias, Desafios. Então, fiquem logados conosco e aí espero que todos tenham gostado, tenham aproveitado bastante aí a fala, pelo que a gente está vendo no chat, também no chat do YouTube e Facebook, muitos elogios às nossas convidadas, então agradecemos muitíssimo. Eu queria aproveitar essa oportunidade só para colocar tanto para o CREA como para o SENGE, nessas diversas falas, inclusive da Nancy Walter lá no início, né? Que eu lanço o convite para vocês que em outubro nós temos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E esse ano a Unipampa, ela, desde o ano passado, mas esse ano mais efetivamente, colocou em cada um dos seus campos, que são 10 campi, o núcleo de empreendedorismo e inovação. E lá em outubro, esse grupo aqui vai fazer a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Dentro do município de Caçapava e Bagé, mas como é eventos online, isso vai para Brasil e até mesmo fora. Então eu já lanço aí esse convite, porque eu vi muitas iniciativas, tanto do CREA quanto do SENGE, seja a parte solidária, jovem ali, toda essa parte que inclusive assim a gente tem procurado, né, algumas iniciativas nessa área e muitas vezes nós não encontramos. E agora eu vejo tanto o CREA quanto o SENGE, diversas iniciativas, tanto na parte de mulheres aí nas engenharias, a parte jovem, né? Eu vi que o CREA está lançando aí essa parte também da parte jovem, também eu acho muito interessante, inclusive assim, vários participantes que estão participando deste nosso evento, né, são graduandos aí da área de engenharias e são alunas de ensino fundamental e médio também e as suas professoras, né? Inclusive esse projeto, as professoras fazem parte, a professora Bruna aí, que foi uma das nossas mediadoras, está fazendo parte, e que essas professoras também estão levando, né, essa área de engenharia, esse conhecimento aí da área de engenharia, apesar de elas no ensino fundamental e médio serem professoras de ciência, das áreas exatas, né, professoras de matemática, mas elas estão fazendo este apoio para nós, nessa ponte aí. Então eu agradeço mais uma vez também a Juliana, né, e vamos estar esperando a próxima atividade. Muito obrigada. 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 Obrigada a todos. Sérgio?